Salmo 34, Salmo de Davi. Vamos ler apenas o verso 7 essa noite. O texto diz assim, ouçam com atenção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus, o Senhor que guarda o seu povo com o seu poder, o Senhor que com a autoridade suprema governa céus e terra, cujas criaturas estão todas à tua disposição, e o Senhor as ordenas como quer. A ti, Deus amado e bendito, voltamos a nossa oração nessa noite. A ti suplicamos, Pai, para te pedir que fale ao coração da tua igreja, Senhor Deus, para que a tua palavra seja compreendida pelo teu povo, amada, que o Senhor seja glorificado pelo teu povo essa noite, para a glória e para o louvor do teu precioso nome, Senhor. Edifica a igreja, Senhor Deus, com a verdade. Mostra-nos, Senhor, aquilo que tu tens para nos mostrar, aquilo que é importante para cada um de nós nesta noite. Nós sabemos, Senhor Deus, que todas as coisas acontecem conforme o teu propósito. E se estamos aqui hoje, Senhor, é porque tu tens algo a nos dizer com esta palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser obedientes ao Senhor, à palavra do Senhor. Ajuda-nos, Deus Todo-Poderoso, a reter a verdade, Senhor, amá-la como algo precioso, um grande tesouro da tua parte. Assim, bendito Deus, anima-nos essa noite para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Este Salmo 34 é um salmo escrito pelo conhecido rei Davi. Davi, que foi, segundo a própria Escritura, um homem segundo o coração de Deus. O que não torna Davi um homem diferente dos outros homens, apenas torna Davi, mostra-nos que Davi foi um homem separado por Deus, agraciado pelo próprio Deus, e um homem que foi fiel e obediente ao Senhor. Esse foi Davi. E como nós conhecemos pela própria Escritura Sagrada, pelos textos dos livros de Samuel, Davi passou por muitas aflições em toda a sua vida. Desde o começo, a vida de Davi foi muito desafiadora, muito perigosa. Desde o começo, quando ele ainda era um pastor de ovelhas, trabalhando para o seu próprio pai, ele passou por grandes dificuldades, provações dificílimas para um jovem pastor como era Davi naqueles dias. Ele lutou com leões, com ursos, como diz a Bíblia, e a todos saiu-se vencedor de alguma forma. Davi não tinha mais força do que um leão, mas de alguma maneira ele diz que protegeu as ovelhas da boca dos leões e dos lobos vorazes, de ursos vorazes. E daí em diante a vida de Davi é marcada por acontecimentos que nos mostram, sobretudo, o quanto a mão de Deus estava posta sobre ele, para sustentá-lo, para livrá-lo, abençoá-lo, dar a Davi todas as disposições necessárias para viver uma vida digna aos olhos do próprio Deus. De todas as coisas que Davi passou, Deus foi o seu livramento. Não foi o próprio Davi, a sua própria força, a sua própria sabedoria, foi Deus. Deus livrou, Deus não deixou Davi perecer. Irmãos, se não fosse a mão de Deus, Davi teria perecido muito cedo. Poderia ter sido morto pelos leões e ursos, poderia ter sido morto pela lança de Davi, poderia ter sido morto nas guerras inúmeras em que ele esteve envolvido contra os filisteus, poderia ter sido morto naquela batalha contra Golias, o gigante filisteu.
Poderia ter sido morto quando esteve na terra estrangeira, e muitas vezes Davi esteve em terras inimigas. Mas o fato é que Davi morreu velho, largo em dias, porque de tudo Deus livrou Davi. Até mesmo, e isso é importante, nas questões mais importantes, Deus livrou Davi. As questões espirituais. Davi foi um homem que esteve envolvido em batalhas espirituais. Algumas vezes chegou mesmo a ser abatido em batalhas, ferido em batalhas, como o caso apresentado com todas as letras, em que ele comete adultério com Batseba. Mas até mesmo nessa situação, o Senhor deu livramento a Davi, concedendo-lhe o arrependimento do seu pecado e restaurando o seu servo espiritualmente. O Salmo 51 é um salmo que apresenta o arrependimento de Davi diante daquele pecado horrível cometido com Batseba. O pecado ali não foi somente o adultério. O adultério é o pecado escandaloso que é ali apresentado, mas há uma sequência de pecados envolvidas ali. Vários pecados, incluindo a trama para assassinar o marido de Batseba. O próprio rei, que deveria estar em guerras com o seu exército, estava em casa naqueles dias. E aí caem pecados. Há muitos pecados. Mas de todos, Deus deu a Davi o arrependimento e o livrou da morte eterna. Mais do que livrar da espada de Golias, mais do que livrar da lança assassina do rei Saul, é livrar da morte ou da lança de Satanás. E Deus livrou Davi da lança do diabo. O Senhor foi o escudo de Davi. O Senhor foi o sustentador de Davi em toda a sua carreira. Quando houve dentro da sua própria casa rebelião entre os seus filhos por causa do reino, o Senhor susteve Davi também e protegeu sua casa e liquidou os seus adversários. Há uma lição aqui. O Senhor sustenta o seu povo. Há uma lição maior. O Senhor sustenta espiritualmente o seu povo para sempre. Para sempre. Veja o Salmo 7. O anjo do Senhor, diz Davi, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O contexto desse salmo é apresentado logo no começo, aqui no cabeçalho do salmo, onde diz o seguinte: Salmo de Davi, quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Ora, quando Davi escreveu este salmo, ele escreve este salmo em adoração a Deus pelo livramento do Senhor das mãos deste rei, cujo título era Abimeleque. E para livrar-se das mãos desse rei filisteu, ele era rei de Gate. Davi precisou fazer-se de louco. Observe, irmãos, essa história é contada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo 13. Veja e confira essa história que dá fundamento ao Salmo 34. A partir do versículo 13 diz assim, vamos ver a partir do verso 10, 1 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 10. Aqui, Davi está fugindo do rei Saul. Saul, rei de Israel, naquele momento tenta matar Davi, porque Davi se torna um adversário para Saul. As pessoas amam Davi, mas não amam Saul. As pessoas olham para Davi e veem Davi como um libertador de Israel, mas olham para o rei de Israel, Saul, e o veem como um fracassado.
E então Saul pretende por fim a vida de Davi. E Davi então foge de Saul. O contexto aqui de Samuel é Davi fugindo do rei Saul. E veja o que diz as Escrituras, verso 10, capítulo 21. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gade, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela boca, pela barba. Então disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesse este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? E então, depois disso, Davi é liberado porque é visto como um louco. O rei Aques diz: este é um louco, deixem embora. Já há muitos loucos no meu reino, para que mais um? Deixe esse louco ir embora. E assim Deus livrou Davi das mãos do rei Aques, Aques era o seu nome, Abimeleque é o seu título. O Salmo 34 diz: Salmo de Davi, quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque. Abimeleque é o título do rei Aques de Gade. E veja que coisa interessante, irmãos. Davi estava fugindo de Saul e entra nas terras de domínio filisteu. Os filisteus eram os inimigos número 1 do povo de Israel. Golias era um filisteu, lembrem-se disso. Os filisteus estavam sempre em guerra com Israel. Então eles eram como os judeus e os samaritanos. Nessa ocasião, Davi entra nas terras dos filisteus e é apanhado por os homens do rei Aques. Veja que situação. Ele foi capturado pelos piores inimigos. Davi foi o homem que mais perpetrou humilhação aos filisteus. É o homem que mais matou soldados filisteus. O homem que acabou com a raça de Golias, o campeão dos filisteus. E agora, o que seria desse Davi nas mãos dos filisteus? Capturado, sozinho. Como livrar-se dessa situação? Os homens imediatamente, diz o texto, reconheceram Davi. Não é este Davi, o rei de Israel? Eles dizem rei porque as pessoas chamavam Davi de rei. Por isso, Saul queria matá-lo. Não é este que as pessoas cantam? Ele matou 10 vezes mais do que Saul nas guerras. E Davi, quando escuta isso, fica com medo por dentro. Tem uma ideia, fingir-se de doido. O texto é bem interessante, irmãos, porque ele usa algumas palavras aqui que nos dão exatamente a ideia do que Davi fez para mostrar que estava doido, para que as pessoas pensassem que ele tinha perdido totalmente o juízo. Veja, o texto diz: pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Ora, essa palavra esgravatava traz a ideia de se esfregar. Os postigos aqui são aquelas portas pequenas que existem em portas grandes. Às vezes você tem uma porta e nessa porta tem uma portinha pequena que você abre assim uma janelinha para ver quem está lá fora sem precisar abrir a porta. Os postigos eram ou estas portas pequenininhas ou
ou pequenas aberturas em muralhas, que permitiam que os soldados olhassem para ver se havia algo externo. O texto diz que Davi esfregava a sua cara nos postigos, ficava colocando a boca, o nariz, os olhos, esfregando o rosto, como se fosse de fato um homem completamente sem juízo, louco. E, sobretudo, permitia a Davi que escorresse saliva, ele babava e por sua barba corria a sua baba. E então aqueles homens disseram: vamos levar ele a si mesmo para o rei. E o rei, quando vê Davi naquela situação, percebe que ele está sem juízo, completamente doido, e diz: liberem esse homem, ele está totalmente fora de si, sem juízo, louco, já há muitos aqui. E foi assim que Deus livrou Davi das mãos dos seus grandes inimigos. A gente pode pensar que Deus não tem nada a ver com isso, mas não foi assim que Davi pensou. Davi entendeu que Deus o livrou das mãos dos inimigos, porque o Salmo 34, mais uma vez percebam bem, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e foi por este expulso e foi embora. Ele canta este salmo, ele ora este salmo em louvor a Deus pelo livramento. O rei poderia então dizer: mate esse homem, é louco, varrido, nos causou muito mal no passado, aproveitemos a oportunidade e ponha fim à vida dele. Mas não, o espírito do rei foi conduzido pelo Altíssimo para que ele não tocasse Davi, para que Davi não perecesse nas mãos dele, para que Davi não morresse, para que Davi não fosse executado por ele. Deus guarda os seus, seja fisicamente, numa situação de perigo. Talvez todos nós aqui pudéssemos relatar um livramento do Senhor em nossas vidas. Em dezembro, vocês sabem, eu tive um acidente com minha esposa. Estou aqui vivo, minha esposa está viva em casa, bem. É um livramento de Deus em minhas mãos. Não tivemos nenhum arranhão. Minha esposa estava, sobretudo, com falta de ar por causa do Covid. E foi curada do Covid também. Outro grande livramento do Senhor. Todos nós temos passado por vitórias e livramentos da boa mão de Deus. Mas, irmãos, não perecer, continuar vivo, protegido, é uma grande bênção de Deus de fato. Mas mais do que isso, a grande e a maior das bênçãos divinas é preservar cada um de nós em Cristo Jesus. Essa abençoada doutrina da perseverança dos santos, a doutrina que assegura que os crentes em Jesus Cristo jamais perecerão, jamais conhecerão o inferno. Satanás não pode atingir-nos, irmãos, atingir-nos de modo fatal, nunca. Ele não pode nos tirar das mãos de Cristo Jesus, ao qual nós estamos guardados pelo seu poder. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, diz que nós estamos guardados pelo poder de Deus, de modo que nem mesmo todas as hostes malignas podem nos tirar de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso significa que nós somos crentes hoje e seremos crentes até o fim, até o último dia de nossas vidas. Isso significa que, ainda que pequemos em nossas vidas e como pecadores vamos pecar ainda, estes pecados já estão perdoados em Cristo e não são suficientemente fortes hoje, por causa do sangue do Cordeiro, para nos condenar.
É por isso que o apóstolo Paulo diz tão abertamente, tão francamente: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para mim, para vocês e para todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Nós vamos caminhar com Cristo até o final, até o fim, até o último dia. A nossa salvação foi assegurada na eternidade, consumada no tempo, e ela há de permanecer firme em cada um de nós até o último dia, irmãos. Nenhum dos que estão aqui essa noite, que são de fato filhos de Deus, podem deixar de ser filhos de Deus. Paulo Anglada diz uma coisa interessante, é um pastor, morreu há alguns anos atrás. Ele diz o seguinte: a Bíblia fala da regeneração do povo de Deus. E regeneração significa gerar de novo, fazer nascer de novo. E quando você nasce de novo, você nasce uma nova criatura. Você não é mais aquele homem velho, guiado pelas concupiscências e paixões da sua carne caída. E ele então diz: na Bíblia não há nada que diga respeito a uma chamada desregeneração. Você não pode ser desregenerado. Você pode ser, quando descrente, regenerado por Deus. E é o que somos hoje. Regenerados, mas não podemos ser desregenerados. Não podemos mais sair do estado de salvação em que Jesus nos deu. E sabe, meus irmãos, o Salmo 34, no verso 7, nos ensina acerca disso de alguma forma. Porque quando Davi diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, embora o contexto do Salmo seja o livramento das mãos do rei Arquis, o Abimeleque, rei de Gade, o que nós sabemos pelo contexto bíblico maior é que Deus livra de todas as coisas, não apenas fisicamente. Não somos livrados apenas das coisas temporais, da doença ou de qualquer outra coisa dessa natureza. Nós somos livrados pelo poder de Deus do diabo. Somos livrados de nós mesmos, da nossa natureza perversa, caída. Somos livrados do mundo e das coisas que há no mundo. Somos livrados da morte eterna. Quando Davi diz: o anjo do Senhor acampa-se, veja bem, nas Escrituras, esse termo anjo do Senhor muitas vezes é aplicado a uma teofonia, ou seja, a Cristo pré-encarnado, a Cristo antes de vir ao mundo, porque Cristo é o Logos de Deus, Ele é eterno. Cristo não passou a existir, o Senhor não passou a existir quando nasceu do ventre de Maria. Lembre das palavras do apóstolo João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E só então, verso 14, o Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Desde a eternidade, Cristo existe, Ele sempre existiu, Ele é o eterno Filho de Deus. E aqui o anjo do Senhor, esta apresentação veterotestamentária aponta muitas vezes para o aparecimento de Cristo Jesus pré-encarnado. Nesta situação específica, Cristo não apareceu numa teofonia, mas Davi sabe que Deus enviou o anjo dele, o anjo do Senhor, para livrá-lo, acampar diante dos que temem o nome de Deus e guardá-los. Talvez você não tenha pensado nisso, mas o fato bíblico é que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor e nos guarda do mal.
O anjo de Deus nos protege. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Acampa. Acampar não é simplesmente passar perto de nós. É parar e permanecer ali, como morando ali ao nosso lado. Cristo é o que nós devemos ter em mente. Eis que estou convosco, diz o Senhor Jesus, até a consumação dos séculos. A palavra de Cristo para nós, irmãos. Eis que estou convosco todo o tempo, todo o tempo. As Escrituras também dizem que o Senhor intercede por nós ininterruptamente. Ele clama ao Pai Celeste em favor de cada um daqueles que lhe pertencem, dos seus eleitos preciosos, ao qual o sangue dele foi derramado no madeiro. O anjo do Senhor, aqui está Davi dizendo também, acampa-se ao redor dos que o temem. Saiba de algo importante. Deus está cuidando da sua vida aqui na terra e da sua vida no céu. Deus está preservando a sua integridade física e a sua integridade espiritual, muito mais ainda. Muito mais. Os ataques do diabo contra a sua vida só não são eficazes porque o anjo do Senhor o guarda. Ele guarda você. Cristo está guardando você. Ele protege você com sua espada desembainhada contra os inimigos que vêm contra ele, contra você. O anjo do Senhor protege você. A sua fé continua firmada na rocha, na pedra angular e principal que é Cristo. É porque o anjo do Senhor tem sustentado a sua fé. Jesus Cristo tem preservado. A fé é um dom de Deus, diz as Escrituras Sagradas. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Esta fé é renovada, é protegida, é guardada em você por Cristo Jesus. Ele é o anjo que acampa ao seu redor. Guarda você. Não é o único. Porque as Escrituras dizem que até mesmo legiões angelicais são enviadas por Deus para guardar o seu povo. Não que Cristo não pudesse com todas elas, mas porque Deus em sua soberania nos protege como quer. E às vezes Ele envia uma legião, um exército poderoso, invisível aos nossos olhos, mas reais, que estão guardando o seu povo. Numa certa ocasião, irmãos amados, o profeta Eliseu estava numa caverna cercado. Ele estava com um rapaz com ele, e o rapaz então levantou-se e foi sair da caverna, e quando põe sua cabeça fora da caverna, ele vê que o local está todo cercado por inimigos que querem capturar o profeta Eliseu. Então ele volta para dentro da caverna desesperado e diz: Eliseu, profeta, estamos perdidos, tudo está cercado, os inimigos estão à nossa volta. E Eliseu diz: maior são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Mais numerosos são aqueles que Deus enviou para nos guardar do que aqueles que estão a nos perseguir. E o rapaz não entende. Então Eliseu ora a Deus e diz: Senhor, eu oro e peço que tu abra os olhos do homem para que ele veja o teu poder. E a Bíblia diz que então Deus abre os olhos daquele homem, e quando ele olha novamente, ele vê uma legião celestial de anjos que guardam o povo de Deus, guardando os profetas, guardando aquele homem. Deus guarda o seu povo, irmãos. O motivo pelo qual nós estamos firmes até o fim, vamos continuar crendo em Cristo até o fim, o motivo pelo qual nós não vamos cair em pecados ao ponto de perdermos a salvação, é porque o Senhor nos guarda.
É porque o anjo do Senhor nos protege. Veja o verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Traz o livramento, guarda, protege, liberta, dá a vitória, livra do mal. Esse é o motivo. O anjo do Senhor está por nós, irmãos. É por isso que o verso 8, Davi diz de um modo belíssimo: oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Que maravilha, irmãos. Depois de provar, de fato, é que nós podemos ter a mais absoluta certeza de que o Senhor é por nós e guarda-nos de todo o mal. Essa doutrina não é popular. A doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina ensina exatamente isso, que nós, os crentes em Cristo Jesus, não vamos cair em pecados ao ponto de não sermos restaurados ou ao ponto de sermos condenados eternamente. Essa doutrina diz: nós, os crentes em Cristo Jesus, vamos até o fim como crentes em Cristo, crendo no Senhor Jesus Cristo, perseverando apesar das tentações, dos pecados, nunca, jamais blasfemando o bom nome do Senhor, salvos e para sempre salvos em Cristo Jesus. Essa doutrina ensina isso, e não é uma doutrina nova. Os nossos pais batistas disseram isso claramente nas suas confissões de fé. O capítulo 17 da Confissão de Fé Batista de 1689 testemunha que os nossos pais ingleses defenderam, creram na doutrina da perseverança dos santos, porque eles criam que o anjo do Senhor acampa e os livra do mal. Espiritualmente, o anjo do Senhor os protege para que eles não sejam destruídos pelos seus próprios pecados. O anjo do Senhor não permite que eles afundem na miséria ao ponto de negarem o Salvador. O anjo os guarda, Cristo os guarda. O texto diz assim: aqueles a quem Deus aceitou no amado foram eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito e receberam o dom da preciosa fé dos seus eleitos. Não podem, nem totalmente e nem finalmente cair do estado de graça, mas certamente perseverarão até o fim e serão eternamente salvos, considerando que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, pelo que Ele os gera e ainda os alimenta em fé, arrependimento, amor, alegria, esperança e em todas as graças do Espírito para a imortalidade. E apesar de muitas tempestades e inundações surgirem e combaterem contra eles, contudo, elas nunca poderão tirá-las desta fundação e rocha em que pela fé eles estão firmados. Não obstante, por causa da incredulidade e das tentações de Satanás, a visão sensível da luz e do amor de Deus podem estar por um tempo nublada e obscurecida para eles, mas Ele ainda é o mesmo, e eles terão a certeza de estarem guardados pelo poder de Deus para a salvação, onde irão gozar de sua herança adquirida. Eles foram gravados na palma das suas mãos, e os seus nomes foram escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Nós, os crentes em Cristo, vamos perseverar até o fim. Cristo morreu por nós, o sangue foi derramado por nós, não em vão. Não para que Cristo morresse por um tempo nós estivéssemos seguros e depois nos perdêssemos. A eficácia do poder de Deus em nos sustentar é infinita. Cristo nos protege, irmãos, de todas as coisas espirituais e carnais.
Ele nos protege, como eu frisei, do mundo e de suas paixões caídas, das coisas que há no mundo, das propostas do mundo, da cosmovisão maligna, da cultura caída, da imoralidade. Deus nos protege e nós não afundamos nesses pecados tenebrosos, terríveis. O Senhor nos protege de nossa natureza perversa. Há uma inclinação natural no homem para o pecado e nós só não afundamos nela porque o anjo do Senhor nos livra, porque Cristo nos guarda de nós mesmos. A força do seu poder é suficiente para barrar a maldade do nosso coração, para interromper o curso do mal. O anjo do Senhor está conosco. O Filho eterno de Deus intercede por nós e nos livra totalmente. Nem mesmo Satanás, irmãos, o príncipe deste mundo, o arqui-inimigo de Deus e o nosso, é suficientemente poderoso para nos livrar da graça que nos foi dada em Cristo. Ainda que o diabo se levante contra vocês, contra o povo de Deus, ainda que ele venha com toda a sua maldade, suas armas, seus dardos inflamados, como um leão faminto, o anjo do Senhor nos livra dele, tem nos livrado dele, tem nos guardado pelo poder de Deus, e ele não pode nos tocar. Nós vamos perseverar. Se há uma verdade que nós precisamos estar firmados e garantidos e felizes por ela, é que nós vamos até o último dia com Cristo Jesus, o nosso Senhor, sem negá-lo jamais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por tão grande, tão maravilhosa verdade. A perseverança dos santos, a conquista final do povo de Deus, o triunfo da igreja no último dia, porque o anjo do Senhor acampa do nosso lado e nos guarda do mal, garante-nos a vitória, livra-nos com o seu poder. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, irmãos. Grande é o Senhor. Os que temem ao Senhor são livrados pelo Senhor. Os que temem ao Senhor foram alcançados pelo Senhor, por isso temem. Os que temem ao Senhor, o Senhor os guarda do mal. Davi provou isso. Davi canta o Salmo 34, o livramento das mãos de Deus. O verso 15, o rei diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Na angústia, quando você acha que não mais suportará, quando a sua fé está enfraquecida e você pensa mesmo que vai chegar ao ponto de naufragar, e você olha para os céus e clama ao Senhor, Davi diz: os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, e ele o livra, ele o guarda. Verso 17, diz o rei: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Ele está do seu lado. Ele livra-nos do mal. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Que grande bênção, meus irmãos, é saber
que do nosso lado, acampado, está o Senhor dos exércitos, que nos guarda do mal. Ele encerra o Salmo 34 dizendo: o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum será condenado. Se há motivo de alegria esta noite, ela é por causa de Cristo Jesus, que nos faz perseverar nele até o último dia. Se há motivo de exaltação da nossa parte, não é por nós mesmos, não é por nossa força, poder ou capacidade, é por aquilo que Deus fez por nós e ainda faz por nós. É por nos dar a fé para crer nele, o arrependimento para nos erguer dos nossos pecados, o perdão dos pecados, e para nos dar a certeza de que vamos chegar no fim dos nossos dias, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.